O Trovejar do Silêncio, Joel Goldsmith, capítulo 18. Vós sois a luz. Vós sois a luz do mundo. A cidade construída na coluna não pode ser escondida, nem alguém acenderá o lume para colocá-lo sob o alqueire, mas sobre o candelabro, e dará luz a todos que estão na casa. Deixai vossa luz brilhar perante os homens, para que possa ver vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Mateus 5, versículos 14 a 16. Tornamo-nos a luz do mundo na exata medida de nossa iluminação. Alguns estudantes atingem essa iluminação rapidamente. Alguns outros esperam muito para que a grande experiência desça sobre eles. E quando isso ocorre, contudo, acontece de repente. Embora a preparação para tanto tenha consumido anos e anos de meditação e estudo, durante os quais parece ter havido pouco ou nenhum progresso. Apesar disso, desde o primeiro momento em que nos voltamos seriamente para a obtenção da realização, nosso progresso tem sido real, embora imperceptível exteriormente. É um pouco como remover uma montanha. Desde a primeira pá de terra que é removida, está havendo progresso no nivelamento da montanha. Mas a montanha tem incontáveis pás de terra e pedra, e até que muitas delas tenham sido removidas, não se nota qualquer progresso aparente. E é assim quando estamos conscientes da densidade do ego humano. Sabemos e estamos a remover uma montanha de ignorância e, embora o início se dê com nossa primeira meditação, o progresso não será lá muito evidente por longo tempo. E então, de repente, parece rebentar sobre nós como um relâmpago. O fato de termos sido tocados pelo Espírito torna-se evidente pela luz que emana de nossos olhos e pelo brilho de nossa face. Mesmo externamente, nossa vida muda o nosso relacionamento humano, muda a nossa natureza e nossa saúde, e por vezes até a forma física apresenta mudanças. Tais mudanças externas são apenas manifestações da glória interior, da luz interior, obtidas pelo contato com o Pai interno e que nos devolveram ao Éden. Nosso propósito é sermos transparentes, de modo que através de nós a luz, não nós, mas a luz, possa realizar seu poderoso trabalho. É sermos o instrumento pelo qual o divino possa se manifestar e expressar sobre a terra, como o faz nos céus. Nunca somos autores ou atores, somos apenas o vácuo pelo qual flui o Espírito. Não acreditemos por um instante sequer que obtenhamos com isso poder pessoal ou espiritual pelos nossos dotes. Na casa do Espírito não existe um cômodo que abrigue o egocentrismo ou o exercício do poder pessoal. Deus não dá seu poder para as suas criaturas. O poder, a glória e o domínio permanecem sempre em Deus, e nós somos meros instrumentos, servos humildes ou transparências que deixam perceber a sua luz a brilhar. Deus pode encontrar o caminho para o mundo só por intermédio da consciência. Sempre houve Deus no mundo, antes do tempo de Moisés, por exemplo, mas não surtia efeito sobre os hebreus, até que Moisés tivesse
aberta à consciência, recebido a luz e fosse então guiado por Deus. Depois disso é que foi alcançada a liberdade dos hebreus. Não é que não houvesse Deus no Egito. Deus estava lá, mas não havia consciência para recebê-lo e difundi-lo no mundo até que Moisés recebesse a iluminação. Teve de haver um Moisés antes de os hebreus serem libertados. Havia também Deus sobre a terra antes do tempo de Jesus, mas foi só quando apareceu um Jesus com a consciência de Deus a fluir por ele que aconteceu a bem-aventurança. E não só para aquele momento, mas para todo o tempo. Não houvesse Jesus a bordo do barco e a tempestade no mar não teria se aquietado. De fato, com o tempo teria esgotado sua fúria, mas não tão rapidamente. Aquietou-se por causa da presença de Jesus, o Cristo. O que foi em Jesus Cristo que aquietou as ondas? Teria ele poder sobre as ondas ou saberia ele a verdade que liberta o homem, podendo assim permanecer quieto e deixar que a onipresença e o poder de Deus exercessem suas funções? Teve de haver um Jesus antes que o poder da não resistência pudesse tornar-se evidente. Sempre foi preciso que houvesse alguém por meio do qual pudesse brilhar a luz espiritual, que pudesse quedar-se quieto e dar testemunho da presença e do poder de Deus como a única presença e o único poder. Ao longo de todos os tempos, a iluminação de um Moisés, de um Isaías, de um Jesus, João ou Paulo resultou na revelação de harmonia para todos aqueles que puderam e quiseram recebê-la espiritualmente. Observando o passado e refletindo sobre aquelas consciências espirituais desenvolvidas, poderíamos esperar que a influência daquelas almas iluminadas tivesse permeado o mundo todo e lhe trazido paz e harmonia. Todavia, como sabemos, mesmo enquanto essas grandes luzes caminhavam por sobre a Terra, a maioria do planeta vivenciava verdadeiros desastres. E isso porque, por maior que seja o grau de consciência espiritual que alguém atinge, ele só pode ajudar e abençoar aqueles que se colocam dentro da órbita de sua consciência, como se tornou a prova viva do Verbo feito carne. Nem tentou exercer o poder. Ele permaneceu quieto e observando como a atividade de Deus toca a vida dos que o rodeiam. Se acontecer um desastre conosco, este se aprofundará até se esgotar, sem que alguém entre nós reconheça essa verdade. Se puder ser parado, extinto em seu percurso, ou será por alguém que possa permanecer quieto e sabendo que a graça de Deus, contra a qual não há poder, está em ação. Será alguém completamente silencioso e que dê testemunho do Espírito que acalmará as ondas. É verdade que muitos tombam à nossa volta. Não há muito que possamos fazer contra isso, de momento, a não ser provar com nossa vida individual que, por causa de nossa unidade consciente com Deus, nenhuma dessas coisas pode se aproximar de nossa morada. A palavra espiritual não pode penetrar na mente humana, mas nós queremos e podemos ajudar o mundo a se elevar acima da guerra e da doença, sendo a luz dentro da nossa própria família, e não orando por eles ou tentando forçá-los a aceitar nosso modo de pensar,
mas mantendo nossa paz interior e renunciando à guerra entre bem e mal, nos interiorizando e percebendo que é só na medida em que não resistimos ao mal que a paz da compreensão vem até nós. Se for preciso, fiquemos sentados na cadeira o dia e a noite inteira, até que o Espírito do Senhor desça em nós e faça em nós a sua morada. Comprovado que esteja em nossa família esse princípio de não resistência, mesmo em pequena monta, já que nunca pode ser demonstrado além de sua capacidade de aceitá-lo e vivenciá-lo. Nossa consciência da presença de Deus se fará sentir um pouco de harmonia à nossa comunidade. A nós é dado entender como se erguer acima da guerra entre o bem e o mal, saber como aquietar a tempestade, tanto no mar como na terra, conter o fogo, uma maré avassaladora ou uma infecção contagiosa que assole a terra. A nós é dado saber como dizer até aqui e não mais longe, e então permanecer quietos e retirados interiormente do ruído da batalha, sem refutar, contestar ou lutar, sem mesmo desembainhar a espada. A nós é dado saber que aquele que vive da espada, pela espada morrerá, e por isso penduramos nossa espada, e nunca mais voltaremos a apanhá-la, física, mental ou mesmo espiritualmente. De fato, não há nenhum poder que se nos oponha física ou espiritualmente, e assim não precisamos da espada. Foi-nos dado saber que vivemos, nos movemos e temos o nosso ser em Deus, onde não há escuridão alguma, onde não há conflito. A nós é dado saber que o remédio soberano, divino, para todos os males do mundo está em não resistir ao mal. Através dos tempos, o mundo foi contemplado com místicos que contribuíram de modo duradouro com a visão espiritual do mundo. Mas, assim como os ensinamentos desse livro não podem ser compreendidos pelas massas, estas tampouco tiveram a sabedoria de prestar atenção nesses místicos e em seus ensinamentos. Nenhum ensinamento espiritual, aliás, pode ser compreendido, acreditado ou aceito por uma mente não iluminada, que se aferre àquilo que pode ver, ouvir, apalpar, cheirar ou saborear. A mente não iluminada não pode compreender a presença espiritual ou o não poder, pois antes que possa compreender a sabedoria espiritual, as faculdades da alma devem ser abertas e o discernimento espiritual elevado ou acordado. Todos os seres humanos estão adormecidos na crença em poderes mentais ou materiais, adormecidos para a realidade do ser espiritual, para a presença e o poder místicos e transcendentais a quem o homem chama Deus.